Ao longo da história, o mundo testemunhou eventos que desafiam a lógica e a ciência. Alguns deles foram registrados, estudados e até hoje continuam sem explicação. Sombras inexplicáveis que se movem na escuridão. Vozes sussurrando de lugares onde não deveria haver ninguém. Eventos que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre a realidade. Hoje, vamos mergulhar no desconhecido, explorar o lado obscuro da história e encarar o inexplicável. Preparem-se, porque hoje vamos investigar 10 eventos sobrenaturais que vão te deixar arrepiados e com a pulga atrás da orelha. Se gosta de mistérios e histórias assustadoras, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos como este. Porque aqui no Somente os 10, nós não temos medo do desconhecido, nós encaramos ele de frente. Imagine o cenário. Montes Urais, Rússia, 1959. Um grupo de experientes alpinistas se aventura pelas montanhas cobertas de neve. Dias depois da expedição partir, o silêncio. Equipes de busca são enviadas. A barraca do grupo está rasgada por dentro. Corpos espalhados na neve, alguns descalços, outros com roupas incompletas. Fraturas inexplicáveis, ossos esmagados, como se tivessem sido atingidos por uma força brutal. Mas o mais perturbador, alguns corpos estão sem olhos, sem língua. A radiação encontrada em algumas das vítimas só aumenta o mistério. O que aconteceu no Passo Dyatlov? Um ataque de pânico em massa? Criaturas desconhecidas? Ou algo ainda mais sinistro? Até hoje, o caso permanece um enigma. Um lembrete arrepiante de que existem forças nesse mundo que não podemos compreender. O Hotel Cecil, um lugar com uma história sombria, manchada por tragédias e eventos inexplicáveis. As imagens granuladas da câmera de segurança do elevador do hotel chocaram o mundo. Vemos Elisa entrando no elevador, apertando vários botões, se escondendo, espiando pelos cantos como se estivesse fugindo de algo ou alguém. Dias depois, o corpo de Elisa é encontrado no reservatório de água no topo do hotel. A pergunta que assombra a todos é: como? Como ela chegou lá? A caixa d'água era pesada. O acesso era restrito. Em uma noite escura de agosto de 1977, um sinal atravessou a vastidão do espaço e atingiu a Terra. Captado pelo radiotelescópio Big Ear, o sinal durou exatos 72 segundos e nunca mais se repetiu. O astrônomo Jerry Ehman, ao analisar os dados, circulou a sequência 6EQUJ5 e escreveu ao lado: "Uau!". Cientistas se debruçaram sobre o código, tentando decifrar sua origem e significado. Seria uma mensagem de uma civilização alienígena, um chamado para o desconhecido, ou apenas um evento cósmico aleatório? O Uau permanece um enigma. Em 1979, o voo 513 da Varig decolou de Porto Alegre com destino ao Rio de Janeiro. O avião desapareceu dos radares, sem deixar rastros. 10 anos depois, em 1989, uma descoberta chocante. O voo 513 reapareceu. Ele estava pousado em uma pista de pouso abandonada em Porto Alegre, intacto, como se nada tivesse acontecido. Dentro do avião, uma cena macabra. Todos os passageiros estavam mortos, presos em seus assentos, seus corpos já em estado de decomposição. O que aconteceu com o voo 513 durante aqueles 10 anos? Onde ele esteve? E o mais importante, por que todos os passageiros estavam mortos, se o avião aparentemente pousou em segurança? A história do voo 513 se tornou uma lenda urbana, repleta de teorias conspiratórias e explicações sobrenaturais. Imagine a cena. Aeroporto Internacional de Tóquio, 1954.
passageiros de todas as partes do mundo desembarcando, o burburinho das conversas, o movimento frenético. Em meio a essa multidão cosmopolita, um homem se destaca. Quando o homem apresenta seu passaporte no controle de imigração, os oficiais ficam perplexos. O documento parece autêntico, mas o país de origem, Taured, não existe. O homem insiste que Taured é um país europeu, descreve sua localização, sua história, sua cultura, mas Taured não consta em nenhum mapa, nenhum livro de história, nenhum registro oficial. Na manhã seguinte, o homem de Taured desaparece sem deixar rastros. Em 1977, no pacato bairro de Enfield, ao norte de Londres, uma família comum se viu às voltas com eventos que desafiam a lógica e a sanidade. O pesadelo começou com pequenos ruídos, objetos se movendo sozinhos. Mas logo a situação se tornou aterrorizante. Móveis sendo arrastados por uma força invisível, vozes guturais sussurrando ameaças, objetos voando pelo ar. No epicentro do terror, duas irmãs, Margaret e Janet, de 11 e 13 anos. Testemunhas afirmavam que Janet levitava no ar, sua voz mudava, como se estivesse possuída por uma entidade maligna. O poltergeist de Enfield se tornou um dos casos mais bem documentados de atividade paranormal da história. Muito além da figura assustadora retratada nos filmes, a verdadeira Annabelle guarda uma história ainda mais perturbadora. Esquecendo a aparência de porcelana e os olhos arregalados da boneca do cinema, a Annabelle real é uma simples boneca de pano, do tipo Raggedy Ann, que esconde em seu interior uma força inexplicável e aterrorizante. Tudo começou na década de 1970, quando uma jovem estudante de enfermagem recebeu a boneca de presente. Logo, eventos estranhos começaram a acontecer. Annabelle mudava de posição, aparecia em cômodos diferentes e bilhetes escritos com a frase "Socorro" eram encontrados espalhados pela casa. Assustadas, a estudante e sua colega chamaram um casal de demonologistas, Ed e Lorraine Warren, que imediatamente identificaram a presença de uma entidade maligna ligada à boneca. No coração do Oceano Atlântico, um triângulo formado entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas guarda um dos mistérios mais duradouros e intrigantes da história. Navios desaparecendo sem deixar rastros, aviões sumindo dos radares, bússolas enlouquecidas e histórias de eventos inexplicáveis alimentam a lenda do Triângulo das Bermudas. Alguns falam de nevoeiros densos que surgem do nada, de tempestades violentas e repentinas, de falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos. Teorias tentam explicar o mistério, anomalias magnéticas, vórtices que levam a outras dimensões, bases alienígenas submersas e até mesmo a lendária cidade perdida de Atlântida. Mas nenhuma delas consegue abarcar a totalidade dos eventos e explicar de forma conclusiva o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas. Greenbrier, Virgínia Ocidental, 1897. Uma jovem esposa, Zona Hister Shue, é encontrada morta em sua casa. A princípio, parece um caso de morte natural. A mãe de Zona, Mary Jane Hister, desolada pela perda da filha, começa a ter sonhos vívidos. Em seus sonhos, Zona aparece com o pescoço quebrado, revelando que foi assassinada por seu marido, Erasmus Trout Shue. Para a surpresa de todos, a exumação do corpo de Zona revela que seu pescoço estava de fato quebrado, confirmando a história contada pelo seu fantasma. Em uma noite fria de inverno, em 1993, na zona rural da França, 3 andarilhos buscavam abrigo em uma casa abandonada. Testemunhas os viram entrando na casa, mas ninguém os viu sair. Dias depois, preocupados com o desaparecimento, os moradores locais alertaram a polícia. Ao chegarem à casa abandonada, os policiais encontraram uma cena inquietante.
A casa estava completamente vazia. A única evidência do paradeiro dos desaparecidos eram 3 pares de sapatos, cuidadosamente alinhados próximo à porta de entrada, como se seus donos tivessem simplesmente evaporado no ar. Esses foram 10 eventos sobrenaturais que permanecem sem explicação. Histórias que desafiam a lógica, a razão e nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo e os mistérios que ele esconde. Qual deles você achou mais assustador? Qual mistério te deixou mais intrigado? Comente aqui embaixo. O que é real? O que é imaginação? A verdade está lá fora, em algum lugar entre a luz e a sombra, esperando para ser descoberta. Mas lembre-se, às vezes, é melhor deixar alguns mistérios sem solução. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais mistérios e acontecimentos inexplicáveis. E continue explorando o lado obscuro da realidade com o Palhaço Gamer.